Ok, então vamos lá. Pessoal, um dia maravilhoso para todos. E a ideia é que hoje a gente estude a lição 11 da nossa revista, certo? Essa lição 11, que tem como tema Nós amamos como Deus nos ama. O próprio título já é uma pergunta, né? Será que estamos amando os nossos irmãos? Temos amado os nossos irmãos como Deus nos ama? Ou não só apenas os nossos irmãos, mas também aqueles que nem gostam da gente, né? Os nossos inimigos, aqueles que têm nos afligido? Será que também a gente tem amado? É a ordenança do Senhor que a gente ame, né? E para isso a gente vai ler um texto, estamos ainda dentro do capítulo 4, certo? Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Mas, antes de lermos, vamos fazer uma oração. Tá? Você pode orar para nós? Posso sim, posso sim. Então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Obrigado por mais um domingo, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, nessa lição. Que possamos encontrar o verdadeiro amor, ó Deus, que só vem de Ti. Nos abençoa, abençoa Daniel, abençoa todos os alunos, os que estão presentes, que ainda vão entrar, ó Deus. Abençoe esse domingo maravilhoso, domingo do Senhor, Pai. Que possamos te cultuar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Só tem mais alguns alunos entrando aqui. Deixa eu aceitar logo. Bom dia, Gisléia. Diego está entrando agora. Vocês estão me escutando, Diego? Estão me escutando? Sim. Oi? Sim, estou escutando. Agora escutei, beleza. Como é que você tá, rapaz? Tranquilo? De boa, tranquilo. Boa. Vamos lá, então a gente vai ler o texto lá de 1 João 4, de 7 a 12, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Esse é o trecho do 7 até o 12. Muito bem. Quando a gente entra no texto, a gente já se depara, primeira coisa, com o versículo 7. Ele começando com amados, João numa figura, numa linguagem mais branda, e aí ele faz uma lembrança, porque isso a gente já está discutindo em toda a carta e vendo o quanto João repete isso. E aí ele vai falar, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma coisa interessante que a gente vê aqui, se a gente olhar de uma forma geral esse versículo, é a essência de Deus. Aqui nós podemos encontrar
como eu coloquei, uma declaração profunda dessa natureza de Deus, né? Então, a gente começa a entender melhor, a se aprofundar mais que a essência da natureza de Deus está no amor, tá? E isso implica, né, se essa natureza de Deus, se essa natureza essencial de Deus está baseada no amor, então tudo que ele faz, tudo que Deus faz, seja conosco, seja com tudo que está sendo coordenado nesse mundo, nesse universo, é com amor. Então, tudo que Deus faz, sempre faz com amor. Nós temos o privilégio e a honra de termos um Deus amoroso que cuida de tudo, que fez tudo, e quando ele fez e quando ele coordena, e o que ele faz conosco é sempre baseado no amor, porque a partir desse texto de João, a gente começa a entender que a essência principal da natureza de Deus é o amor. Existem outros atributos de Deus, existem inúmeros atributos, existem os atributos mais conhecidos, aqueles que são tangíveis e os intangíveis. Mas hoje a gente está vendo, pelo menos, essa natureza, essa essência, que é uma essência do amor de Deus, tá? E essa essência, ela vai ter algumas características, tá? A primeira, coloquei as três aí, a primeira é que a origem, como se originou, né, e a natureza desse amor é divino, é sobrenatural, não é tão facilmente compreensível. Como eu coloquei, o amor de Deus é um ato livre da sua vontade, não a emoção produzida nele em virtude de uma situação. A gente tem que compreender que o amor faz parte da natureza de Deus, surgiu com Deus, e se surge com Deus, a gente não tem a noção da origem disso. Assim como fala Gênesis 1:1, num princípio criou Deus, a gente não tem a noção desse princípio que demonstra uma eternidade. A origem do amor também a gente não tem uma noção do quanto e o quando ele surgiu com Deus. E o mais interessante com isso que a gente tem que perceber é que a emoção do amor que faz parte de Deus não é condicionado a situações. Agora Deus está me amando porque eu estou fazendo a coisa certa. Agora Deus está amando porque ele está numa situação que ele está a fim de amar as pessoas. Não, agora Deus está meio chateado, ele não está amando ninguém, não. Agora ele está meio brabo, eu acho que não está rolando amor. Não, não é isso. Deus não ama baseado em situações, em períodos, em condições. André, só vou amar André se André estiver obedecendo direitinho. Na hora que ele escorrega, não amo mais, não. Não tem condições. Não é que o cara faz essas coisas erradas, ele não tem como amar. Deus sempre ama, porque faz parte da natureza dele o amor. Daniel, quando Deus castiga, ou quando Deus permite situações em minha vida, ele faz isso por causa do seu amor. E aí entra nas próximas características. Essa dimensão do amor de Deus é imensurável. Não podemos comparar o amor de Deus com o amor dos homens, o amor que vem do que a gente acha que é a nossa compreensão do amor. Por isso que quando eu digo, quando Deus permite, ou quando Deus castiga os seus filhos, disciplina os seus filhos, ele está amando, Daniel, ele está sim amando. Só que é um amor imensurável, a gente não consegue medir, ter noção, ter ideia. É um amor sobrenatural. E aí entra a terceira característica, né? É inquestionável esse amor. Não há nada que abale o amor de Deus ou algo que venha a refutar e dizer o contrário, em que a essência de Deus existe o amor na essência de Deus, ou que isso é falácia. Não, é inquestionável. Não há nada que abale ou quebre a estrutura do amor de Deus. Então, quando a gente adentra nesse versículo 7, e João está falando isso, dizendo para nós amarmos, pois o amor é de Deus e tudo,
ele está fazendo toda essa concepção e toda essa explicação do que é o amor de Deus. Sim, é complexo quanto. Porque se fosse igual ao meu amor, seria um amor muito limitado, fraco e errôneo. Tem que ser sobrenatural, complexo, imensurável e inquestionável. Esse é o amor de Deus. Por isso, tantas pessoas questionam, falam, tantas pessoas tentam rebater, porque não entendem e querem comparar com o amor que eles entendem, que eles compreendem, que é um amor carnal. Não pode comparar nunca, gente. Esse é o amor de Deus. Só que ainda dentro desse versículo, eu queria trabalhar duas palavras. Nascido e conhece. Porque João já explicou muito bem, ele já tem falado muito bem que o amor, essa ação, ela é proveniente de Deus, ela surgiu de Deus, a gente acabou de ver essas características, e ele diz, você tem que amar porque o amor vem de Deus, o amor é de Deus. E qualquer pessoa que ama, aí ele fala, é nascido e conhece a Deus. E aí, o que é esse nascido de Deus? Muito fácil. Isso simplesmente vai nos relembrar e vai nos remontar àquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Lá em João capítulo 3, né? Uma conversa bem conhecida. Vamos abrir rapidamente aqui João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Dentro desse diálogo que Jesus teve com Nicodemos, ele fala, Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é uma afirmação lógica e objetiva, gente. E isso serve até para a nossa reflexão. Nós só podemos entrar e ser reconhecidos como filho de Deus e entrar no reino de Deus se nascermos de novo. É uma ordenança de Cristo. E ontem, trazendo esse texto para os embaixadores, eu até relembrei para eles e disse, olha, isso aqui não foi só para Nicodemos. Jesus, mais para frente, vai usar pronomes em que ele se remota à segunda pessoa do plural, ou seja, não é só para Nicodemos, mas para todos. É necessário que todos nasçam de novo. E ele continua, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Então, quando a gente entende esse nascimento, esse novo nascimento, quando a gente realmente realiza esse novo nascimento, em que a gente vai entender que necessita uma parte nossa na compreensão de entender Jesus como Salvador, único e suficiente, e receber o Espírito Santo da parte de Deus, existe esse novo nascimento, e quando a gente tem esse novo nascimento, nós temos a compreensão e a capacidade de amar. João diz, é como se ele dissesse, não faz sentido você dizer que nasceu de novo e não tem a capacidade de amar o outro. Como pode isso? Se você está vindo de uma família em que a essência é baseada no amor. Então, qualquer que ama é nascido de Deus, ou seja, aquele que realmente ama o próximo e faz como deve ser, é porque nasceu de novo, é nascido de Deus. E esse conhece. Aí a gente vai lembrar João 14, 7. Vamos ver aqui João, um pouquinho mais para frente, João 14, 7. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. E agora um dia te conheceis e o viste, quando conhecemos a Cristo e entendemos a Cristo, também conhecemos a Deus. É algo lógico. Então, se eu nasci de novo e eu tenho esse conhecimento de Deus, logo eu entendo e tenho que ser capaz de amar o próximo.
tenho que ser capaz de exercitar esse amor. Essas são duas palavras que têm que entrar em destaque em relação a esse versículo. E sobre essa questão do amor, eu trouxe até mais uma análise para a gente se aprofundar mais ainda. Existe um historiador e teólogo chamado Jerônimo, muito conhecido na Igreja Católica. Ele acabou virando santo, né? São Jerônimo. Só que o que eu quero trazer do Jerônimo como pessoa, historiador e teólogo, né? Ele também ficou muito conhecido, para quem não sabe, em produzir a Vulgata. A Vulgata foi uma tradução do texto grego e hebraico para o latim. Então, lembro que naquela época a Igreja Católica, eles liam a Bíblia em latim. O padre fazia a leitura de costas para as pessoas. Então, estão na igreja, o padre fica de costas, abre a Bíblia, faz a leitura em latim, ninguém entende nada e encerra-se a missa. Então, era assim que acontecia na época da Idade Média. E o Jerônimo foi o principal responsável pela tradução, e ficou conhecido como Vulgata, essa tradução do grego e hebraico para o latim. Ele também fez alguns comentários do livro de Hebreus, que são bem conhecidos e usados até hoje na academia. Por que eu trouxe ele? O Jerônimo ele faz uma análise em cima desse versículo que eu achei muito interessante, e olha só o que ele falou. E, inclusive, ele traz até algo que aconteceu na história, né? Algo que ele conseguiu absorver da história. Em um dos seus textos, ele fala: quando esse abençoado evangelista, falando de João, continuou em Éfeso até a velhice extrema, e foi com dificuldade levado à igreja entre os braços de alguns dos discípulos, incapaz de pronunciar mais palavras, então João bem no fim da sua vida mesmo, né? Ele costumava, toda vez que se reuniam, para dizer nada além disso: filhinhos, amem-se. Então ele está dizendo, através das pesquisas históricas dele, relatos e fragmentos que ele conseguiu captar na época, a gente tem que entender que Jerônimo ele é do século I, primeiro, século II, então está um pouco próximo de João. Não é contemporâneo, mas está próximo. E ele conseguiu alguns relatos, e ele fala que João, nos seus últimos suspiros de vida na igreja, ele apenas falava: filhinhos, amem-se. E João ficava sempre nessa questão de repetir e falar sobre esse amor. Sempre preocupado em demonstrar, sempre preocupado em fazer com que as pessoas exercitem esse amor. É porque deve ser algo muito sério, deve ser algo muito importante para João ficar nessa repetição, e de fato não é novidade agora que a gente já está na lição 11. Desde a lição 1 que a gente vê, e sempre batendo nessa tecla da importância e do quão necessário é a prática do amor da forma como Deus quer que seja. Isso é o que vem sendo remontado nessa carta, e é isso que a gente vai ver até o final desses estudos, até a lição 17 dessa revista. Mas vamos lá. Agora vem uma pergunta para a gente. Agora que a gente já escutou tanto sobre esse amor, entendeu tanto, vem uma pergunta, né? Pode um não crente amar verdadeiramente? E agora eu vou abrir para discussões. Agora vem as polêmicas, né? Pode um não crente amar verdadeiramente? E aí, quem quer comentar sobre isso? Eita. E o medo, né? O que é que vocês acham? Eu acho que sim, Daniel. Acha que sim. Pode explanar. Não, na verdade, eu não tenho ainda o porquê, mas
talvez entrando no princípio do não julgamento, né? Eu não sei. E também do entendimento da pessoa, né? Até onde ele sabe, então ele ama verdadeiramente até onde ele sabe, eu não sei, eu ainda não tenho uma opinião completa, mas entre o sim ou não, eu prefiro opinar que sim. E sim, né? Diego, que você tinha aberto o áudio, você ia comentar também? É, eu tendo a achar que não, só que, no caso, a pessoa ela não sabe que ela não ama verdadeiramente, porque o amor que o mundo conhece, pro amor que o mundo conhece, né, aquela pessoa ama. Só que a gente sabe que somente Deus é amor. Eu acho que se uma pessoa não conhece Deus, ela não sabe a dimensão do que é amar verdadeiramente, né? E eu acho que é uma coisa que até a gente, quando se converte, a gente não consegue ter essa dimensão exata. É uma coisa que a gente vai aperfeiçoando conforme a gente vai caminhando na nossa caminhada de fé. Eu tenho esse pensamento. Muito bem. Manel, você quer comentar também? Eu ia comentar nessa linha, que eu acho que não é possível, porque o versículo que a gente viu ainda há pouco, ele diz que aquele que conhece a Deus, que Deus é amor. Então, assim, se a pessoa não conhece a fonte do amor, ela não vai conseguir amar verdadeiramente, ainda que ela esteja sendo sincera, mas ela não vai conseguir amar verdadeiramente. Muito bem. Mais alguém? Eu, Vai lá, tia Tatal. eu acho que, assim, parte do princípio do conhecimento, né? Como a irmã Nelcia falou, como o Diego falou, e como a gente não conhece a Deus, a gente não pode estar no amando assim, né, verdadeiramente, porque Deus é amor. E aí eu fiquei pensando assim, quando eu me converti, né, eu não sabia que amor era esse, né? Que como a gente pode amar. Que a gente pode dizer assim, eu amo, sim, mas esse amor é uma construção, né? Eu acho que a gente vai construindo quando a gente começa a andar com Jesus, a conhecer Jesus, conhecer a Deus verdadeiramente, esse amor ele vai sendo construído. Essa é a minha opinião. Mais alguém? Irmã Elza, quer comentar? Eu concordo com o que os irmãos já falaram, e a ideia de Tássia, da construção, foi muito interessante, porque à medida que você vai conhecendo mais a palavra, conhecendo o caráter de Cristo, isso vai agregando e vai transformando o nosso caráter e nos habilitando para amar. Eu penso assim. Muito bem, temos tempo para mais um. Mais alguém? Hoje vocês estão sendo bem objetivos, né? 30 segundos, defende e pronto. É porque depois vai para o YouTube, aí vai que alguém reclama, é? É vergonha, vergonha. Vergonha. É uma pergunta difícil, gente. É uma pergunta, como eu disse, que comece as polêmicas, né? Existem palavras-chave aqui nessa pergunta, como verdadeiramente. Tudo que vocês comentaram faz sentido. Tudo tem que estar dentro do que a gente está vendo nesse versículo 7. Hein, Daniel? Oi.
Só uma coisa que me veio à mente, a gente fala muito pensando na nossa realidade, né? Principalmente aqui no Brasil, somos livres, temos tempo de nos converter, de ter alguém olhando por nós, nos orientando, né? Mas se a gente for um pouquinho mais longe, lá no Afeganistão, alguém recém-convertido, sem acesso à Bíblia, ouve do amor de Deus, assim, rapidamente, não, tem um Deus, então tá, eu aceito. E aí ele não pode olhar verdadeiramente, amar verdadeiramente uma outra pessoa, entendeu? Assim, eu fico pensando nesse sentido, sabe? Então, só ama um crente, né? Só pode amar verdadeiramente se ele se aprofundar na Bíblia, né? Foi isso que mais ou menos os irmãos falaram. Então, um recém-convertido, não, né? Então, é nesse sentido que eu acho que sim, pode amar. Não sei, também ainda não cheguei à conclusão, né? Estou bem confusa ainda. Não, faz todo sentido, Gisele. Tudo que vocês comentaram faz sentido. Como eu estou dizendo, existem essas palavras-chave que tem nessa pergunta, verdadeiramente, a compreensão do que é não crente, né? A própria palavra amar, que a gente vem discutindo, e a complexidade e a magnitude que está por trás da palavra amar, que a gente vem estudando dentro da carta de João há um bom tempo, não é uma pergunta fácil. É uma pergunta que, por mais que cada um tenha comentado, ainda fica aquele restígio de mas eu não sei. Tem que ter muito aprofundamento, não da palavra, mas de Deus. Tem que estar muito cheio de Deus para responder verdadeiramente, né? Vocês não estão dizendo que vocês responderam nada de errado, tá? Pode falar, irmã? Pode falar. Sim. Então, assim, mesmo as pessoas que não têm acesso à palavra, eu creio que o próprio Espírito de Deus é quem opera o querer e o realizar. Então, o Senhor opera de maneira maravilhosa nos corações. E é possível, e é maravilhoso que essas pessoas também amem, e amem profundamente, porque nós vemos histórias das igrejas perseguidas, dando seus relatos, né, de pessoas que foram, que manifestaram a sua fé de uma maneira extraordinária, né? Então, eu creio que é o próprio Espírito Santo que opera nas pessoas, independentemente de pertencer a uma igreja, de ter acesso à literatura cristã. Deus opera maravilhosamente em tudo e em todos. Amém. E louvado seja Deus por isso. Amém. Isso até é um spoiler da próxima lição, né? É um versículo que a gente não vai tratar hoje, é o versículo 12, que João fala um outro aspecto para identificar quem faz parte da família de Deus, né? Que é o Espírito de Deus. Além dele estar batendo tanto no amor, né? Se você ama, então você é da família. Se você é da família, você tem que amar. E aí depois a gente vai falar também essa questão do Espírito de Deus, né? Que habita em nós, que também é um aspecto que nos cela como da família. Eu estava pensando aqui que como é triste, porque o versículo ele fala quem ama é nascido de Deus. João chega a uma lógica de se você ama da forma correta, verdadeiramente, se você está praticando esse amor, então, beleza, você demonstra que você é da família de Deus, você conhece a Deus. Sabe qual é o triste hoje, gente? O contrário. Pessoas, se eu inverter a frase, será que todos que são da família de Deus estão amando? Essa troca, essa volta no versículo é que é o triste hoje em dia. Saber pessoas que pertencem à família, que foram salvos, que têm a compreensão, mas decidem não amar. Esse é o triste hoje. E isso é o que a gente tem que orar e combater cada dia para que a gente não caia
num pecado desse. Vamos lá. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João está repetindo de novo, não? Tá, porque lembra, eu sempre falo que João, quando ele dá uma conclusão, faz parte da escrita dele essa repetição. Ele sempre tem essa entonação de, ele explica e depois ele repete. É a forma didática dele passar, né? Ele acabou de dizer isso. Só que tem um detalhe aqui nessa frase. Essa parte que eu destaquei, aquele que não ama, não conhece a Deus, existe uma particularidade porque agora ele utilizou o não. Tá? Isso aqui a gente chama de declaração dupla, tá? Essas coisas difíceis, Daniel, o que danado é isso? No versículo 7 ele fala que quem ama é nascido, conhece a Deus. Agora ele fala, aquele que não ama não conhece a Deus. É uma estrutura é um gênero textual, é uma forma, digamos assim, é uma forma cultural de escrita chamada declaração dupla, em que, quando a pessoa quer concluir uma ideia, ele quer confirmar uma ideia, ele faz um ponto positivo, ele escreve de forma positiva, como ele fez no versículo 7, e depois ele escreve a mesma coisa de forma negativa. Então, assim, ele fecha o ciclo. Anteriormente, ele disse, se você ama, então você conhece. Agora ele diz, agora quando você não ama, você não conhece. Fechei o ciclo, como é que fala? Martelo batido, ponta virada. Acabou o assunto. Então, com isso, ele fecha. Tá? Então, o versículo 8, na verdade, é um fechamento da conclusão do que ele começou no versículo 7. Por isso que parece uma repetição. Mas, na verdade, é esse pensamento de declaração dupla. É onde ele fecha com a negativa aquilo que ele já afirmou anteriormente de forma positiva, tá? Já vai encerrar nosso tempo e daqui a pouco a gente vai voltar no mesmo link, tá? Vou continuar aqui desse slide ainda. Não fuja não, tem mais ainda. Muito bem. Então, entendemos que o versículo 8 é um fechamento do pensamento do versículo 7, que nesse ciclo que a gente chamou de declaração dupla, tá? Só que, ainda dentro desse versículo 8, queria conversar um pouco sobre essa palavra conhece. Aquele que não ama, não conhece. Conhecer a Deus, quando a gente afirma que conhece a Deus, não é ser doutor na Bíblia, não é ser mestre da lei, não é isso. Esse conhecimento que João fala é um conhecimento íntimo, gente. É vida, tá? Não é apenas saber que existe um Deus, eu sei que tem, eu conheço, tem um Deus, ele controla, legal. Não é conhecimento, não é informação, não é saber que tem, é vida, é conhecimento íntimo, tá? É você viver intimamente com Deus. E quem vive intimamente com Deus, é impossível, como eu coloquei, é impossível conhecer a Deus com intimidade sem amar outras pessoas. Não tem como eu conhecer a Deus intimamente, ter essa vida na vida aqui, e eu não saber como amar as pessoas. Por quê? Porque eu tenho uma intimidade com o ser em que a essência dele é o amor, e ele me ensina a amar, lógico, consequentemente, eu vou amar as outras pessoas, porque Deus é amor. É uma relação lógica. Agora, não conhecer a Deus, como eu estou colocando aí, não conhecer a Deus é não ter conhecimento espiritual e salvador sobre ele. Então, quando eu digo conheço, e quando o João fala,
quando ele diz assim que aquele que não ama, não conhece, é como se ele dissesse, olha, como você não consegue amar da forma como tem que amar, da forma como eu estou ensinando, da forma como Cristo ensinou, da forma como Deus quer, é porque você não conhece a Deus, ou seja, você não tem uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de estar ali lado a lado com Deus. Não tem como. Porque se você não conhece, então você não compreendeu a obra salvífica de Cristo. Você não tem experiência com Deus. A gente escuta muito isso, que cada pessoa ela tem experiências com Deus. Ela tem passou por algumas situações com Deus, experiências próprias, né? E se a gente for levar para termos teológicos, não teve uma revelação especial de Deus. Há pessoas que vão ter essas revelações especiais, essas experiências. Mas o mais importante do que ter revelações, experiências, é ter vida íntima com Deus. E aí quem tem vida íntima com Deus não fica numa preocupação, ou num fardo, ou num... Será que eu estou amando? É agora que eu amo? É assim que ama? Não, sai naturalmente. Porque vai fazer parte também da sua essência. A sua essência também vai ser amar. Então, isso flui naturalmente. É porque às vezes a gente está conversando aqui, gente, e parece que a gente está aprendendo como é que é amar. Para amar é assim, lição 1, faça isso. Lição 2. Não existe um caderninho de regra dizendo, não existe um manual. Manual como amar, faça isso, faça isso. Quem vive intimamente com Deus, isso ocorre de forma natural, porque é sobrenatural, está além da nossa compreensão. Por isso que necessita de uma vida íntima com Deus. E quando João fala conhecer, é conhecer nesse nível, tá? Fechando o versículo 8, onde João faz essa declaração dupla e faz esse fechamento, nós vamos entrar nos versículos 9 e 10. Os versículos 9 e 10 vão dar um exemplo de como é que Deus manifestou o amor dele. E aí a gente vai ver que é de uma forma que é incompreensível e impossível de qualquer pessoa realizar. Então, a partir do 9 ele fala, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Ele repete de novo. É assim que se manifestou o amor de Deus. Depois ele fala, nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus. E é muito interessante João frisar isso. Não é que nós temos amado a Deus, mas que ele nos amou. E aí enviou, ele repete o exemplo que ele dá no versículo 9. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Trouxe algumas características desse fragmento do versículo 9 e 10, que é o seguinte. João, ele é o único que chama Jesus de Filho unigênito, e isso é muito interessante, que reforça... Por que ele vai chamar de Filho unigênito? Ele vai dar um exemplo do ápice daquilo que foi a excelência de Deus. E ele faz questão de frisar o Filho unigênito. Vamos dizer só, gente, eu vou dar um exemplo de algo que é impossível a gente realizar. E isso foi realizado pelo Filho unigênito. Deus não tinha 3 filhos para dizer, vai, um e os 2 ficam aqui. E pelo menos eu tenho 2. É o unigênito, o único. A excelência de Deus. Aquilo que ele tinha por excelência, ele deu. Tá? E aí essa manifestação de Deus, do amor de Deus, se faz justamente nesse suplício de Jesus na cruz. Ah, como é que eu sei que Deus me ama? Olha para a cruz. Ah, eu queria uma prova do amor de Deus na minha vida. Olha para a cruz. Não vai haver nada que seja acima dessa manifestação do amor de Deus. Nada. Ali na cruz foi realizado a excelência da entrega do amor de Deus. Mais nada. Deus pode realizar a maior bênção da sua vida, lhe entregar aquilo que você tanto esperava. Não vai ser a maior manifestação do amor de Deus. Não. E esse amor, ele é incondicional. Tá? E aí leva a uma questão que bate de frente com a gente. Esse amor que foi de Deus, que é incondicional, ele sempre busca o bem do próximo, por meio de sacrifício.
Cristo, em sua morte, em seu suplício, ele dá a sua vida, ele se sacrifica por amor para o bem do próximo. O que isso quer dizer, Daniel? O que é que eu aprendo com isso? O nosso amor, que nunca vai chegar à magnitude do amor de Deus, mas tem que ter algo sempre em mente. Quando realizamos o amor, tem que ser para o bem do próximo, de forma como se você estivesse se sacrificando. É a esse nível? É. Não consigo. Oremos. É difícil, eu sei, mas não é impossível. Mas o amor que Deus espera é o amor em que ele deu o maior exemplo e faz. Tentem seguir esse exemplo. Realizem o amor ao próximo em forma de sacrifício. E se sacrificar pelo outro, e às vezes mesmo por aqueles que a gente gosta, dentro daqueles que é o ciclo da amizade, é difícil. Agora vocês imaginem realizar esse amor para quem nos faz mal. E eu vou dizer uma coisa. Jesus realizou Deus realizou essa manifestação de amor por meio de Cristo para aqueles que até hoje dizem que odeiam a ele. Ele não fez só para quem ama ele, não. Ele fez para aquela época que aqueles soldados ficavam cuspindo, para aqueles fariseus que ficavam dizendo, mata mesmo, isso é um mentiroso. Ele fez isso para hoje pessoas que se levantam como ateus. Ele fez isso hoje para pessoas que olham para o céu e falam, não tem Deus nenhum, isso é uma grande falácia, uma mentira, e esse Deus aí é uma mentira profunda. É para essas pessoas que Deus sacrificou a sua excelência. E aí ele fala, realizem o amor com a mesma intensidade. Por isso que não é fácil. Por isso que tem que estar em profunda intimidade com Deus. Tá? E graças a essa manifestação do amor, é que nós, que estávamos nesse mesmo grupo de inimizade com Deus, debaixo dessa ira de Deus, por entendermos esse amor e por queremos participar desse amor, é que hoje a gente tem uma paz e uma comunhão com Deus. Mas o que a gente tem que absorver nesses versículos é a intensidade do amor para com o próximo tem que ser numa intensidade em que a gente se sacrifica para o bem do próximo. Do próximo. Independente de quem seja. Se é uma pessoa boa ou se é uma pessoa má. E isso aí só vem com muito jejum e oração, muita palavra, muita busca, muita intimidade com Deus. E é isso que ele quer. No versículo 10, para reforçar, existe, se vocês não perceberam, existe um paradoxo. Tá? Porque João fala nisso, está o amor, não em que nós temos amado a Deus, né? Mas que ele nos amou. E enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Dentro do versículo 10 está manifestado duas coisas, o amor de Deus e a ira de Deus. Então, como eu coloquei aí para a gente tentar entender, esse paradoxo funciona da seguinte forma, Deus ama e ao mesmo tempo se ira. Mas o seu amor foi o que proveu a propiciação que afasta de nós a sua ira. Você quer se afastar da ira de Deus? Entenda o seu amor. Você quer se afastar da ira de Deus? Entenda o ato salvífico de Cristo. Para que, entendendo, compreendendo e indo por esse caminho, cada um de nós se afaste da ira de Deus. Então, quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar do evangelho para as pessoas, nós estamos dando uma mensagem para eles, olha, se afasta da ira de Deus por meio do amor de Deus. Por isso que é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que Deus ama, é ao mesmo tempo em que Deus está irado. E a gente se afasta da ira de Deus, entendendo e indo no caminho do seu amor. Entendendo qual foi a manifestação máxima do amor de Deus. Vamos lá.
versículo agora 11 e 12. Amados, se assim Deus nos amou, né, ele já deu o exemplo, ele já falou, ele já comentou qual foi o exemplo máximo. Nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Aqui eu fiz meio que um esqueminha. Porque dentro dessa narrativa de João, ele está meio que escrevendo uma sequência lógica. E a sequência segue da seguinte forma, como vocês estão vendo aí. Primeiro, se Deus é amor, seus filhos devem ser semelhantes. Faz sentido. Deus é amor, então seus filhos devem ser semelhantes, né? Logo, devem praticar o amor fraternal. Que é isso que a gente está comentando mais. Eu poderia tirar o fraternal e dizer, logo, devem praticar o amor. Ao praticar o amor, está evidenciando a presença de Deus em seus filhos. Então, quando eu pratico o amor, estou realizando esse amor, estou evidenciando a presença de Deus. Com isso, gerando seu amor aperfeiçoado nos filhos. Então, se eu evidencio a presença de Deus em mim, isso faz com que o amor de Deus seja aperfeiçoado em mim. Logo, por final, como conclusão, estou atingindo o alvo do reconhecimento de ser chamado filho de Deus, que a gente viu em 1 João 2,5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. Tem que dar uma gaguejada, vamos ler de novo aqui. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. A questão aqui é chegar a esse ponto do reconhecimento de ser filho de Deus, em chegar nesse ponto de sermos aperfeiçoados. Então, a lógica que João está construindo é: Deus é amor, eu tenho que ser semelhante. Então, eu pratico esse amor. Quando eu pratico o amor, eu evidencio a presença de Deus na minha vida. Quando eu evidencio, eu estou aperfeiçoando, versículo 5, 1 João 2,5, que a gente leu, estou aperfeiçoando esse amor em mim, logo eu atingi o alvo de ser reconhecido como filho de Deus. É isso? É isso. É isso que até eu coloquei como título, que a revista traz, é uma atividade contínua do amor de Deus. Eu quero chegar ao ponto de ser reconhecido, mas não para homens, mas para Deus. Eu quero chegar ao ponto de ser reconhecido como filho de Deus, eu tenho que seguir todo esse esquema. Eu tenho que seguir essa lógica que João está construindo aqui com a gente. Tá? Isso é uma atividade contínua. Aí quando eu atinjo esse alvo do reconhecimento, acabou, eu descanso, aí agora está tranquilo, agora não preciso fazer mais nada, não. Não. Continua, volta. Tenho que praticar o amor para evidenciar, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em mim e eu seja reconhecido. Pratico o amor e é um ciclo contínuo. Ele não pode parar. Isso é que João está tentando demonstrar nesses versículos 11 e 12. E aí ele também vai comentar sobre ver a Deus. Né? Ninguém jamais viu a Deus. Por que João ele vai usar esse ver a Deus? Mas do nada ele... Ei, ninguém viu a Deus, viu? E aí depois ele continua o que ele está falando. Por que ele fala isso? Né? Essa expressão que João usou aqui, e que ele usou lá nos evangelhos, lá em João, capítulo 1, vou abrir rapidamente aqui, João, capítulo... Ele já tinha utilizado essa expressão de ver. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Lá no Evangelho, João já tinha comentado, ninguém nunca viu a Deus. E aí parece que ele relembra e volta aqui para o capítulo 4 e diz, ninguém jamais viu a Deus.
E a gente só vai ver a conclusão dessa introdução que ele abre aqui somente lá no versículo 20. Mas a gente não vai discutir o versículo 20 hoje. Mas já fica no radar, já fica para vocês prestarem atenção. Opa, João abriu alguma coisa aqui nesse versículo que ele vai fechar lá na frente. Ele abre aqui no 12 e vai fechar lá, lá no 20. E ele vai falar sobre essa questão de ver a Deus. Mas, para entender melhor, eu fui buscar alguns textos, algumas ideias sobre essa questão do que João está querendo dizer com esse ver a Deus. Eu achei interessante essa afirmação do Albert Barnes, para ver se a gente entende melhor, para ver se a gente faz uma concepção do porquê que João está usando essa questão de ver. E o Albert, ele diz o seguinte: a ideia ele nunca foi realmente visto por olhos mortais. Fato. Beleza, isso aqui está tranquilo. E até, inclusive, João falou lá no Evangelho, a gente viu isso. Não devemos, portanto, esperar familiarizarmos com ele, que familiarizarmos com ele é dessa maneira. A gente não pode esperar, o crente não pode esperar que você vai ter uma intimidade, você vai ter uma comunhão íntima somente quando você ver Deus. Não. Isso não é possível. Porque nossos olhos carnais não nos deixa realizar tal ato. Mas aí ele continua o pensamento. Mas há um método pelo qual podemos ter certeza de que temos o conhecimento verdadeiro dele. Ou seja, pela evidência de que amamos o outro e pela presença do seu Espírito em nossos corações. Mais uma vez, o Albert está usando a mesma ideia que o João falou aqui. Para que eu tenha uma concepção de que eu estou conhecendo a Deus, é o ato do amar o próximo. E aí ele vai falar também do Espírito, que eu disse a vocês, que só vai entrar no versículo 13. É a segunda característica. Hoje a gente ainda está na primeira. O que evidencia de que eu sou filho de Deus, de que eu tenho um conhecimento verdadeiro de Deus, é o fato de amar o próximo. E aí continua, pela presença do seu Espírito em nossos corações. Não podemos nos familiarizar com ele pela vista, mas podemos amar. Então, com essa afirmação que o Albert está dizendo, e o que João está tentando dizer aqui, ninguém jamais viu a Deus, meus filhos, não esperem ver Deus para que amem. Não façam isso. Não esperem que vocês primeiro vejam, primeiro eu quero ver Deus. Quando eu ver Deus, aí eu vou começar a amar. Não, isso não é possível. O que você vai realizar, o que você vai fazer, que faz parte da família de Deus, é amar. E quando você começar a entender e praticar esse amor, isso vai evidenciar que você faz parte da família de Deus e que você conhece verdadeiramente Deus. É assim que funciona. É assim que João está construindo. Porque das mais diversas seitas que tinham naquela época, as pessoas estavam esperando ver deuses. Alguns deuses eram visíveis. Faziam imagens, a pessoa olhava, era mais fácil, concreto. Estou vendo, meu Deus, é assim, ele tem 4 braços, 6 pernas, 20 olhos. Ah, tá, meu Deus, é assim, beleza. Então as pessoas esperavam ver, tá, beleza, então como é que é esse Deus aí? Como é que é ele? Não esperem ver Deus para realizar o que ele quer. Não esperem ver Deus para amar. Simplesmente amem. Porque pelo amor é que você vai realmente conhecer verdadeiramente Deus e manifestar e apresentar que você faz parte da família de Deus. É assim que funciona. É assim que João está tentando explicar. Tá? Com isso a gente finaliza aqui, pessoal. E aí antes de comentar mais uma coisa, eu quero perguntar se tem alguma dúvida. O que é que vocês... Se ficou alguma coisa confusa. Tá tranquilo? Fala pelo menos tá tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo. Pronto.
Tá tranquilo. Amém, graças a Deus, tem gente aqui. E isso a gente fecha a nossa lição 11, tá? Eu ia falar mais sobre isso aqui está na revista, tá, gente? Para não ocupar muito tempo. Isso aqui depois vocês vão ver no finalzinho da revista, ele vai dar alguns aspectos, né? E ele comenta sobre esses 3 aspectos do amor de Deus. Esse aspecto íntimo, coletivo e sobrenatural. Tá? Isso aqui eu vou deixar como dever de casa para vocês. Que esse amor de Deus ele vai se apresentar de forma íntima, de forma coletiva e de forma sobrenatural. E é meio que uma repetição do que a gente vem falando, né? Fora isso, vou deixar mais um deverzinho de casa. Baseado em 1 João 3,16 e 4,11, que a gente leu hoje, como podemos amar da maneira como Deus nos amou? Como é que a gente pode manifestar esse amor? Se somos limitados por nossa carne. E aí vocês não precisam me responder agora, tá? Isso aqui fica até para quem for assistir depois essa aula, pausa o vídeo, copia essa pergunta. E quem quiser acrescentar um ponto e meio, um ponto e meio, viu? Na nota lá, para melhorar mais ainda a prova, pode me mandar por e-mail. Quando terminar aqui a aula, eu vou colocar meu e-mail lá no grupo. E aí vocês, com calma, copiam essa pergunta e respondem o que vier do coração de vocês e baseado no que a gente estudou. Como é que a gente pode amar Deus na nossa limitação, né? Se somos limitados por nossa carne. Fica aí essa questão, tá? E quem responder, fizer bem legalzinho, mandar por e-mail, vai ganhar esse 1,5 ponto, viu? É muita coisa. Isso aí dá para recuperar bastante nota, viu? É nota demais. Beleza, pessoal? Deixa eu parar aqui o compartilhamento, ver vocês. E eu queria perguntar a 2 pessoas assim voluntárias, com a finalização da aula de hoje, o que é que vocês levam para a vida? Com isso, hoje eu levo que 2 pessoas. Senão eu vou apontar, e dá frio na barriga, é pior, meu Deus do céu. Ai, não me escolhe, não me escolhe. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Eita, vou escolher agora. Aqui, Daniel. Pronto, eita, Diego salvou. Eu aqui, ó. Teve gente que deu um pulo agora, viu, Diego, da cadeira. Meu Deus do céu, foi por pouco. O que eu tenho visto bastante, não só com essa lição, mas com todo esse estudo, é que João ele era um cara que se preocupava muito com amor. Diego, rapidão. Sim. Tem que ver, cara. Tem que ele ver. Peraí. Aê! Porque... Rapaz bonito. Então, o que eu tô vendo muito com essas lições é que, tipo, o João, ele era uma pessoa que se preocupava muito com o amor, né? Não é à toa que ele é conhecido como o discípulo do amor, né? E olha que ele era bruto. Então, tipo... Pois é. Então, tipo... Isso é uma característica e é uma característica do cristão que ela tem que ser muito evidenciada, né? Então, isso me leva a pensar e a refletir se eu estou amando o suficiente, né?
Não só o meu próximo, né? Não só os meus irmãos, não só as pessoas próximas de mim, mas todo mundo mesmo, sabe? Se eu realmente estou salgando a terra, né? Então, tipo, isso tem me levado a pensar muito sobre de fato se eu estou evidenciando que eu sou uma pessoa salva, que eu sou uma pessoa que conhece a Deus, que tem o Espírito Santo dentro dela, né? Porque a forma que a gente consegue manifestar isso é amando, né? Então, Sim, muito é bem. isso. Muito bem, Diego. Muito obrigado, cara. Mais um, para dizer assim, estou saindo da aula de hoje com isso no coração, compreendendo isso, entendendo isso. Eita, que eu vou apontar. Eita, agora o frio na barriga aumentou. Meu Deus. Vai ser a Gisleia. Eita, Gisleia, caiu em tudo. Eu fiz um sorteio mental aqui, caiu em você, ó. Ixi, amor, fala pro Daniel aí que eu não tô aqui. Então, posso passar minha vez? Pode. Então, tá bom. Eu vou escolher o André. Pronto, André. E aí, André? O que é que você aprende com a aula de hoje? Esse negócio de passar a vez aí, viu? Tô gostando, não. Bom, tava pensando aqui no amor verdadeiro, né? Que até você citou num versículo lá Eu tô achando que você não ama, porque você não abriu a câmera, então você não ama verdadeiramente. Pera aí. Na 1 João diz, se amar de verdade, abris a câmera. Então, se amar verdadeiramente, a gente conhece a Deus, né? Aí eu fiquei pensando aqui que muitos de nós, muitas vezes, não amamos o irmão verdadeiramente. E aí a gente está pecando, né? Porque ele fala que não conhecemos a Deus. Porque Deus ama com amor verdadeiro. E aí a gente precisa repensar, né? Nesse amor verdadeiro que estamos demonstrando uns pelos outros. Acho que é isso aí. Correto. Tá ótimo. É o que você vai levar no seu coração. Amor verdadeiro. Amor. Muito bem, pessoal. Graças a Deus por nossa aula hoje. E para fechar, vamos tirar uma foto? Eu vou tirar uma foto hoje. Vocês têm que abrir a câmera aí que eu vou tirar uma foto. Aí faz aquele sorriso bem bonito, aquela cara de uhul. Cadê? Falta o Diego, a Elza. Quem puder, se não puder abrir a câmera, aquela foto bem bonita, hein? Oh, meu Deus, abri a minha câmera. Um momento. Oi. Vamos tirar uma foto. Cadê? Tássia, cadê você, Tássia? Eu tô sem condição. Não acredito, não acredito. Não acredito. Não acredito. Eu vou tentar aqui. É que eu tô no celular e não dá para abrir. Dá. Olha aí. E... Vamos tirar uma foto bem bonita no 3, hein? 1, 2, 3. Aí faz aquele sorrisão. Eita! Show de bola. Já foi, hein? Nem doeu. Nem doeu. Focando agora no grupo. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? A gente aprende assim, a gente aprende junto mesmo, discutindo,
somando o que cada um pensa, o que cada um acha, porque estamos dentro do corpo de Cristo. Graças a Deus, nós temos a nossa unidade pelo Espírito Santo. E estamos andando dentro do estudo de João. Já chegamos na lição 11. Ó. Foi ontem que a gente estava começando, lição 1, 2. Estamos andando e evoluindo no estudo, entendendo o quanto João é repetitivo nessa questão do amor, né? E não esqueçam. Cadê? Vou até colocar aqui de novo. Olha, exercício de ponto extra, hein? Tem um exercício de ponto extra e tem essa leiturazinha aqui, ó, que faz parte da seção 3 da revista. Os aspectos do amor de Deus. É bem facinho isso aqui. Beleza? Um ótimo domingo para todos. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até o próximo domingo. Quer dizer... Amém. Deus abençoe. Próximo domingo é EBD especial da Reforma Protestante e o aniversário da igreja, tá? Então, é o próximo. Valeu. Beleza. Valeu. Falou. Amém. Deus abençoe a todos.